Saudações a todos, José Carlos Pereira Júnior, conhecido como Pereirinha, sou pediatra. O assunto de hoje é sobre síndrome da morte súbita e inesperada no lactente. Em países adiantados, Estados Unidos por exemplo, a morte súbita e inesperada de crianças de 0 até 1 ano de idade é a causa mais prevalente de morte em crianças dessa faixa etária, né? É um assunto muito importante para se tratar, porquanto um acontecimento desses é extremamente trágico e transtorna para todo sempre a vida de uma família quando acontece, né? Alguns fatores já podem antecipar com relação ao pré-natal da mamãe, alguns fatores podem antecipar algum risco maior para esse acontecimento. O bebê é posto para dormir e quando se o vai acordar, se o encontra já morto, né? Quais seriam esses fatores? Mãe que não faz pré-natal, mãe muitos jovens, adolescentes, mães que fumam, mães que tiveram muitas infecções, particularmente infecções sexualmente transmitidas, abuso de drogas e também infecções urinárias, né? Com relação ainda à gestação da mamãe, bebê que não cresce muito é um motivo de preocupação. Em relação à idade gestacional, ele não tem o peso adequado durante intraútero. Também ao nascer, o bebê que não tem um peso adequado para a idade gestacional e que é prematuro frequentemente, abaixo de 38 semanas de vida, e também pesando frequentemente menos de 2,5 kg, são coisas preocupantes, são fatores preocupantes, né? O interessante é que um Apgar baixo, quer dizer, a criança que sofreu no primeiro minuto, Apgar baixo no primeiro minuto, sofreu alguma hipóxia e teve um Apgar baixo, e no 5º minuto se recuperou, não é um problema maior para essa tão trágica situação da morte súbita e inesperada no berço, né? A condição ocorre mais em meninos e é mais incidente entre os 2 e os 4 meses de idade. A rigor é impossível impedir totalmente esse trágico acontecimento, porém muitos aspectos que eu agora vou comentar são relevantes para minimizar, muito minimizar a condição, né? Antes de mais nada, e central, é importante que a criança durma de barriga para cima, né? Posição supina, posição de bruço para baixo, prona, é a mais comumente causadora dessa condição. Dormir de lado também não é bom. A melhor posição para uma criança dormir é a posição supina, de barriga para cima, né? É fácil de se entender quando a criança está de barriga para baixo, posição prona, ela ao respirar, ela o faz com muita leveza e entre o colchão e o narizinho da criança, naquele espaçozinho ali, pode ocasionar, aquele espaço ali apertadinho, pode ocasionar uma retenção de CO2 naquele ambiente perinarina da criança e a criança reinala o CO2. Assim, a morte súbita do lactente é muito minimizada, facilitando sobre todas as maneiras a boa respiração para a criança. O temor de que a criança reinale o CO2 que ela expirou é muito grande no sentido de que possa causar síndrome da morte súbita no lactente. Nesse aspecto também, isso não é citado nos livros, porém é da minha impressão pessoal. O quarto da criança deve ser muito bem arejado. Existe aqui uma preocupação em nosso meio muito grande com correntes de vento e isso pode trazer resfriados à criança, vai trazer gripe, febre, né? Então se fecha tudo, se fecha a vidraça, se fecha a porta. No inverno isso daí particularmente acontece. E por curioso, e quem sabe até há uma relação nesse aspecto, a síndrome da morte súbita ocorre muito mais frequentemente nos dias frios do inverno do que nos dias quentes, né? Então, nunca a vidraça pode ser totalmente fechada, nem a porta do quarto também pode ser totalmente fechada. Deve haver brisas internas do quarto para que remova-se
aquele CO2 que a criança expirou em cada ciclo de sua respiração, né? Um outro item muito problemático, o hiperaquecimento. Os pais amam seus filhos e quem ama protege. E agasalhar, proteger contra o frio é amar. Então, pelo amor que se tem à criança e pelo temor de que a criança adoeça e sinta frio, é muito mais comum o exagero nas roupas, nas vestes das crianças e elas passam hipertermias secundárias a excesso de roupa. Com frequência no meu consultório eu vejo a criança muito assim agasalhada, eu meço a temperatura, está 39 graus, as mães se assustam, doutor, está com febre? Não, não está com febre, a gente alivia a roupa da criança, pouco a pouco a febre, entre aspas, febre vai-se embora e tudo se normaliza e as crianças ficam até felizes. Uma criança hiper agasalhada embarca em sonos letárgicos, sonos muito assim, profundos e difíceis de serem acordados. Isso pode ser inconveniente para a respiração mais adequada da criança, né? Bom, dormir de barriga para cima, não se deve pôr a criança para dormir em superfícies moles, a superfície deve ser firme, não pode haver coisas soltas no berço, lençóis, brinquedos, isso é tudo para a criança mais velhinha, né? E absolutamente não pode a criança dormir na cama de seus pais. É muito gostoso ter um bebezinho novo, primeiro filhinho, no meio do casal, mas isso aí é extremamente inconveniente. Há um risco muito maior de morte súbita e inesperada nessa circunstância que é dormir na cama junto com os pais. Não obstante, o melhor, e até os 6 meses, o que eu indico que é em geral indicado, as crianças devem dormir no quarto dos pais. Quarto sempre muito bem arejado, né? Também não é conveniente deixar a criança dormir em locais outros que não um berço firme. Por exemplo, no carrinho, no bebê conforto, isso não é conveniente. A criança tem que dormir em situação de muita superfície reta e sem travesseiro, não se usa travesseiro. Com frequência a criancinha vira a cabecinha de um lado, afunda um pouquinho aqui, levanta o outro lado, conforme a posição, ou aqui que a criança dorme, e isso aí causa um pequeno afundamentozinho aqui, o que é irrelevante. Nada de comprar esses capacetes que protegem contra a plagiocefalia. Isso se chama plagiocefalia. O que é plagiocefalia? É uma criancinha que tem a cabecinha um pouco afundadinha aqui, um pouco pontudinha aqui. Alguns espertalhões fabricam esses capacetes e vendem por 10, 12 mil reais. É uma coisa absurda, desnecessário. Enfim, posição supina para dormir, quarto bem ventilado, evitar o hiperagasalhamento, não dormir junto com a criança, não deixar coisas soltas sobre o leito da criança. Frequentemente, bebês entre 1 e 3 meses são assim de apresentar alguma obstruçãozinha nasal. É muito comum um funga-funga do narizinho. Vou até fazer aqui para vocês verem como é que é. O bebezinho funga o narizinho assim, dando a impressão que está com o nariz muito tampado. Não obstante, nesta idadezinha, nunca se observa rinorreia, secreção, né? A este problema muito banal da criança, absolutamente inofensivo, costuma-se frequentemente prescrever muito soro fisiológico. A criança tem um narizinho muito pequenininho, ela não consegue absorver esse soro fisiológico e ele se constitui em um fator a mais de obstrução do canal nasal da criança. Isso ocorre por quê? Por hormônios gravídicos produzidos pela placenta, particularmente o estradiol. O estradiol circula pela criança, é preso em tecido adiposo, depois é liberado de vez em quando e ele demora um pouco para ser metabolizado e nas passagens que ele faz pelo nariz, a mucosa do nariz edemacia um pouquinho e então a criança tem um funga-funga nasal absolutamente inofensivo. Senhores pais, senhoras mães, por favor, não usar soro fisiológico em narizinho obstruído de bebê pequenino que não está experimentando rinorreia, ranho grosso. Isso é um fator de risco também no meu ponto de vista. É isso aí, meus amigos.
vamos prevenir a tão trágica síndrome da morte súbita no berço. Eu, para terminar, digo, é uma síndrome da morte súbita inesperada, aquela criança que, uma vez submetida a uma autópsia, não se constata nenhuma coisa evidente que tenha sido a causa tão trágica da morte de um bebezinho. Obrigado a todos. Se possível, se inscreva no meu canal e aceito sugestões e comentários, sugestões para novos assuntos, e agradeço os comentários que porventura forem feitos. Obrigado a todos.